Shalom, irmão, boa noite. Queria deixar uma passagem para você bem rápida essa noite. Se você puder depois assistir, compartilhar para algumas pessoas, se inscrever lá no canal também. Eu não gosto muito desse negócio de canal não, que acho que a gente tem que ser pregador da rua, do chão, do asfalto. Mas vamos aproveitar esse canal que o YouTube tem aí para a gente tentar expandir essa palavra. Se você quiser e puder, você compartilha lá e assiste. Eu quero falar hoje, bem rapidamente, sobre um tema. O tema que a gente vai falar hoje é sobre como está a sua casa. Não é a sua casa a parede, como está a sua casa você. Como está a sua casa. Esse é o nosso tema hoje, tá bom? Como está a sua casa. Para a gente não perder tempo, vamos ler Mateus 12, 43 a 45. Vamos lá. Jesus falando: quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores e todos ficam morando ali. Bom, Jesus está falando da casa parede. Eu vou falar da casa nós, templo. Casa vazia. Nós como templo do Espírito Santo. Você não pode ser uma casa vazia. Para o diabo entrar na casa, ele precisa de 3 coisas. O que a gente acabou de ler agora ali. A casa precisa estar limpa, arrumada e vazia. Parece uma incoerência, né? Uma casa limpa e arrumada. Então, se a casa está limpa e arrumada, o diabo não vai entrar. Calma, você vai entender no caminhar, no desenrolar da mensagem. Mas ele precisa de uma casa limpa, arrumada, mas vazia. Esse que é o problema. Aí que está o grande detalhe. Parece uma incoerência. Onde está o erro? Na casa vazia. Não é a questão da casa limpa e arrumada, mas é a casa vazia. Olha bem, a pessoa pode ler a Bíblia, pode orar, pode jejuar, pode cantar hinos, tudo isso, mas se ela for uma casa vazia, ela se torna uma pessoa vulnerável. O jovem rico fazia tudo isso. Ele conhecia toda a lei, todos os mandamentos, ele conhecia tudo. Quando Jesus foi conversar com o jovem rico, ele disse assim: mas eu faço todas essas coisas, Senhor. O que precisa, o que falta? Jesus disse: vende tudo e me segue. Deixa de ser uma casa vazia. Mas só que o jovem rico tinha um problema. Dos 4 pontos que a gente vai falar essa noite, tem muito mais pontos, mas não temos tempo. Dos 4 pontos que a gente vai falar essa noite, o primeiro ponto, o jovem rico deixa bem claro que ele era uma casa vazia. Ele fazia tudo isso, ele orava, literalmente falando, ele orava, ele lia a Bíblia, ele pregava, ele escutava hino, mas ele era uma casa vazia. Sabe por quê? Porque ele era insubmisso. Quando Jesus chamou ele, me segue, para ele se tornou difícil, porque seguir Jesus é abrir mão de certas coisas. Então ele era insubmisso. Então não adianta se você ora, se você escuta hinos, mas se você é insubmisso, ou seja, desobediente, você é uma casa vazia. E casa vazia é vulnerável para quem entrar. Satanás, como a gente leu agora, ele quer entrar numa casa vazia. Então você é todo limpinho, você ouve hino dentro da sua casa, você escuta hino, você lê a Bíblia, mas Jesus não é o Senhor da tua vida. Então você é uma casa vazia. Entendeu agora? Segundo ponto, mentira. Mentir gera casa vazia. Se você mente nas sutilezas do dia a dia, você é uma casa vazia. Gera casa vazia. Você continua sendo um cristão, mas uma casa vazia, vulnerável a Satanás entrar. Aqui, o telefone toca na sua casa, seu filho atende, você manda dizer que não está. Casa vazia, é mentira. São essas mentiras sutis que Satanás gosta de entrar e incultar na nossa vida, porque você se torna uma casa vazia toda vez que você mente. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Então quem é o pai da mentira? Satanás. Então se você mente, você ainda tem traços dele dentro de você. Você precisa consertar isso. Eu lembro de uma amiga minha que ela trabalhava numa rede de contabilidade, numa firma, e lá eles fizeram uma falcatrua, começaram a esconder valores e chamaram ela, disse para ela que ela tinha que camuflar aqueles valores. Ela, como cristã, disse que ela não ia mentir. Ia chegar uma firma nova lá. E ela não mentiu, eles pegaram e mandaram ela embora. Camuflaram tudo. Depois de algum tempo, aquela firma conseguiu descobrir, botou um hack lá, conseguiu descobrir que alguém estava camuflando aquele valor. Então eles perceberam que a única funcionária que não estava era ela. Então ligaram para saber o porquê que ela saiu da firma. E ela, como um cristão, falou a verdade. E o que eles fizeram?
chamaram ela de volta para o serviço, porque ela não mentiu, e colocou ela como chefe sobre todas aquelas pessoas que mandaram ela embora, que exigiram que ela mentisse. Não minta, porque Deus vai te honrar. Se você mente ainda, você é uma casa vazia. Mentira gera casa vazia. Casa vazia, espaço para Satanás entrar. Terceiro ponto, falta de comprometimento. Falta de comprometimento com a obra, falta de comprometimento com as coisas de Deus, gera casa vazia. Quer ver aqui? Vou te dar a prova. Mateus 9,37. Olha aqui, ó, Mateus 9,37. Então disse Jesus aos seus discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são pouco. Peça ao dono da plantação que mande mais o quê? Trabalhadores. Ou seja, por que ele chamou trabalhadores e não chamou voluntários? Porque trabalhador tem contrato. Trabalhador no domingo ele pode dormir a hora que for. Na segunda-feira ele não liga para o patrão dizendo que não vai trabalhar, porque ele tem um contrato com o dono. Ele tem que trabalhar, ele tem um contrato com o patrão. Voluntário não, ele pode combinar com o cara, na segunda-feira ele está passando mal, ele pode dizer que não vai. Então a igreja está cheia de voluntários, mas esse senhor está procurando trabalhadores. Voluntários têm falta de comprometimento. E a igreja está cheia de voluntários, a igreja precisa de trabalhadores. Foi o que Jesus falou agora, manda o patrão chamar trabalhadores. A obra precisa de trabalhadores, chega de voluntários, nós estamos com um reino cheio de voluntários. Eu me lembro uma vez que o pastor ia bater uma laje, no sábado ele convocou todo mundo, muita gente deu o nome, vários voluntários deram o nome para bater a laje no domingo. E quando chegou no domingo tinham 30 pessoas, quando chegou no domingo tinham 10 pessoas, só 10 foram, os 10 trabalhadores. Eu tenho um problema na coluna até hoje, porque a gente teve que fazer serviço de 30 pessoas com 10. O pastor falou, e agora, irmão, o que a gente vai fazer? Pastor, vamos cair dentro, não podemos estragar o material. E fizemos, porque nós não éramos voluntários, nós éramos trabalhadores. Então, assim, o reino não precisa de voluntário, voluntário não tem comprometimento com a obra. Então, falta de comprometimento gera casa vazia, Satanás entra. Amém? Quarto ponto, para não demorar muito, tomar decisão sem a direção de Deus gera casa vazia. Se você está acostumado a tomar decisão no impulso, na emoção, você é uma casa vazia. Lembra Jacó lá em Gênesis 25? Ele chega cansado Jacó não, Esaú, perdão, ele chega cansado e Jacó está fazendo um guisado ali. E Esaú chega para ele estressado e diz assim, o cheiro está muito bom, eu quero esse guisado para mim. Jacó fala assim, bom, faça um acordo com você, se você me der a sua primogenitura, eu te dou o guisado. E ele falou, para que me serve essa primogenitura? Decisão no impulso, compulsividade, decisão sem direção de Deus. Ele tomou uma decisão sem a direção de Deus, perdeu a promessa. O cristão não pode perder a promessa, não pode? Tá a prova aí de que pode perder sim. Se você tomar decisões sem a direção de Deus, você se torna uma casa vazia, e casa vazia não pode receber promessa. Como é que a promessa vai entrar dentro de uma casa vazia? Não tem como. Então vou te dar 4 caminhos. Você teve 4 caminhos de como que mostra para você que você ainda é uma casa vazia na sua vida. Quando você não é submisso, quando você mente, quando você não tem um comprometimento com a obra e quando você toma decisão sem a direção de Deus. São 4 níveis de casa vazia. Agora eu vou te mostrar 4 níveis de casa cheia, de casa preenchida pelo Senhor. É o quê? Por mais que você se esforce, meu querido, por mais que você faça as coisas certas, por mais que você seja muito bonzinho, muito correto, como era o jovem rico, mas se o controle não estiver na mão do Espírito Santo, é tudo vão. Com o tempo vai ruir. É casa construída na areia. O controle tem que estar na mão do Espírito Santo. Entendeu? Então são os 4 níveis de crente vazio. O que mente, o que tem falta de comprometimento, o que não toma decisão na direção de Deus, é aquele que não é submisso. É casa vazia. Se você tem essas 4 variações na tua vida, você precisa rapidamente mudar os seus conceitos. Você é casa vazia. Então vou te aconselhar essa noite 4 pontos. Primeiro, entrega o controle na mão do Espírito Santo. Entrega. Segundo, para de mentir. Para de mentir. São as mentiras pequenininhas. Pequenininhas, são sutis. Pai da mentira é Satanás. Então para de mentir. Para com essas sutilezas. São as mentiras pequenas que você não percebe. Amém? Terceiro, deixe o Espírito Santo tomar o controle da tua vida. Para de mentir e volte a ter comprometimento com a obra de Deus. Tenha comprometimento com a obra de Deus. Para terminar, eu falei que ia ser rápido. Lucas 10, 40. Vamos lá. Lucas 10, 40. Diz assim, olha aqui.
Lucas 10:40. Marta estava ocupada estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, não se importa que a minha irmã me deixa sozinha nesse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu para ela: Marta, Marta, você está muito agitada, Marta. Você está muito agitada. Ela escolheu a melhor parte. Jesus está dizendo: Marta, Marta, você é uma ativista, você é uma religiosa. Aqui a gente vê dois tipos de crente: vazio e cheio. Qual o tipo de crente você é, Marta ou Maria? Marta era uma casa vazia. Jesus estava no ambiente, ela não conseguiu perceber a presença de Jesus. Tem muita gente dentro da igreja assim hoje, não consegue perceber a presença de Jesus. Sabe por quê? Ativismo. Está lendo a Bíblia, está orando, está entendendo, mas não tem o controle, o Espírito Santo não tem um controle da vida dela. Então o que acontece? Ela faz que nem Marta, não consegue perceber que o Espírito está no ambiente. Porque não sabe, não aprendeu a se relacionar. Agora Maria é uma casa cheia. Porque ela escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Se relacionar com Deus. Então ela era uma casa cheia. Porque quando ela está se relacionando com Deus, ela está sendo submissa. Quando ela está se relacionando com Deus, ela está ali como alguém que entende que Deus precisa ter o controle da vida dela. João 6,37 diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, meu irmão, você precisa ser uma casa cheia. Chega de ser uma casa vazia. Chega de religiosidade. Chega de achar que é porque você está lendo a Bíblia, está orando, jejuando. Mas se o Espírito Santo não tiver o controle da tua vida, você for insubmisso, nada adianta. Para terminar, o patrão, o dono, ele vai alugar a casa, isso é uma parábola. Ele aluga a casa para o cara, mas o cara era um muito mau inquilino. Muito mal, não pagava direito, fazia muita bagunça na casa. Então um dia ele se chateou e disse para ele: a partir de hoje eu vou despedir você da casa, não quero você mais morando aqui. Aquele cara foi embora e o dono da casa pegou aquela casa, a casa era toda mobiliada, uma casa bonita, toda arrumadinha, mas ele cismou de viajar, ele foi viajar, foi para outro país, passou um tempo. E aquele mau inquilino um dia passou, depois de meses, passou naquela rua e viu aquela casa limpa, arrumada, mas vazia. O que ele fez? Ele falou: opa, essa casa está vazia. Por que ela estava vazia? Quem não estava lá? O dono. Então o que ele fez? Ele entrou, chamou os amigos e fez uma grande festa, uma bagunça naquela casa. Por quê? Porque a casa estava vazia. Por que a casa estava vazia? Porque o dono não estava lá. Talvez a sua vida esteja uma bagunça hoje, talvez a sua vida esteja toda desordenada hoje. Sabe por quê? Porque o dono da casa não está aí. Você precisa deixar o dono da casa entrar. Amém? Que Deus possa te abençoar, que essa mensagem possa tocar no seu coração, que você possa compartilhar isso aí, receber. Você é casa cheia. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.